convidado do Perspectiva de hoje é pós-graduado em Direito Público e mestre em Direito Privado. Também é diretor técnico da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial da Associação Comercial do Distrito Federal, além de coautor de livros na área. E para falar sobre mediação e arbitragem, eu recebo aqui o Dr. Asdrubal Júnior. Doutor, bem-vindo ao Perspectiva. Satisfação participar do programa. Bom, qual é a importância da mediação hoje para o sistema judiciário brasileiro? Bom, a importância é muito maior do que aquelas que eles propagam, no sentido de ajudar o Poder Judiciário a desafogar o número de processos. A importância está em resolver o problema das pessoas, em conseguir abreviar o tempo de solução, de forma a poder o cidadão, o jurisdicionado, aquele que precisa de uma resposta para poder dar sequência aos seus negócios, à sua vida, e que precisa resolver um conflito que está inquietando seu coração, ele precisa logo dessa resposta. Ele não pode esperar um sistema que leva a um processo burocrático, demorado, de muitos anos de disputa. Então, a mediação proporciona às pessoas a capacidade delas resolverem por vontade própria, por desejo próprio, os seus problemas mediante a aplicação de técnicas e auxílio de um mediador. Ou seja, entrega a elas um caminho breve, simples e econômico para resolver os seus problemas e assim sanar as suas aflições. Além de ajudar as pessoas a resolverem mais brevemente os problemas que lhes afligem, também desafoga o judiciário, né? Esse é o efeito esperado. É claro que quando a gente fala em desafogar o judiciário, em que nós temos hoje um número de processos que ultrapassa 100 milhões de processos, tendo estatísticas oficiais do Conselho Nacional de Justiça e dados da Associação dos Magistrados que já dão conta de 106, 107 milhões de processos em curso. Então, quando nós falamos disso, em abreviar a solução, o tempo de solução do problema e desafogar a justiça, nós temos que abrir um parênteses para explicar, olha, não é do dia para a noite. A gente está falando de um grande número de processos. Se você tirar, para você tirar 10% desse número, é processo demais, teria que ser mediação demais. Então, as pessoas não podem também se iludir com essa perspectiva de reduzir o número de processos a curto espaço de tempo. Isso vai ser a médio espaço de tempo. Mas o melhor que a mediação proporciona é entregar às pessoas uma nova forma de resolver o seu problema. Capacitar pessoas que podem ajudar outras a encontrar as soluções mais apropriadas, mais adequadas, que abreviem o tempo e que levem refrigério aos seus corações. E, naturalmente, imprimindo mais economia. A consequência seguinte é que as pessoas absorvem essa ideia e passam a elas a resolverem seus problemas de uma outra maneira a partir dali. Aí, claro que numa consequência de médio prazo, você vai ter uma redução no estoque de processos, não só por resolver os processos que já estão acumulados, mas por, sobretudo, imprimir na consciência das pessoas a ideia de que elas podem resolver o problema por um outro caminho que não seja bater as portas do judiciário. E aí sim, você terá uma curva em declínio do número de ingressos de ações da justiça, porque as pessoas vão passar a conhecer, já ter experimentado e ver que funciona outro mecanismo de resolução de disputa. Além disso, doutor, me parece que é meio até óbvio pensar que da mediação e da arbitragem saem dois lados que ficaram satisfeitos com um acordo, né? Diferentemente de ser imposto a elas, não que não seja necessário, por vezes, que isso ainda seja feito, mas que um acordo é muito mais efetivo para as duas partes envolvidas. Sem dúvida. O importante a gente fazer um primeiro esclarecimento aí é que quando a gente fala mediação e arbitragem junto, a gente muitas vezes passa a ideia de que é uma mesma coisa. São coisas bem diferentes e a gente depois explica com mais detalhe o que é cada uma. E por ser duas coisas bem diferentes, quando a gente fala em acordo, nós estamos falando na área de arbitragem, existe um acordo. O acordo de dizer que eu quero resolver o caminho por arbitragem, porque isso depende da manifestação livre de vontade das partes, dizendo, olha, eu quero escolher um árbitro ou um tribunal arbitral para decidir o meu conflito. O acordo é apenas para escolher o caminho. A partir dali, o procedimento se desenvolverá, poderá ter uma conciliação também, mas depois o árbitro vai decidir por essas pessoas dizer quem está certo e quem está errado.
Bom, na mediação, sim. Na mediação, a gente fala em acordo no todo, na decisão final, do que vai, o produto final dessa disputa, porque as partes vão interagir com o auxílio do mediador, melhorando a qualidade da comunicação, entendendo a perspectiva diferente que cada parte tem sobre o problema, para que eles comecem a se aproximar de uma zona de convergência, ou seja, uma zona que as aproxima para entender o que é mais razoável para resolver aquele problema, atendendo às expectativas de cada um dos lados e, naturalmente, chegando num ponto comum, elas conseguem sinalizar um acordo e aí sim, elas são autoras da resposta que foi dada. Não é o árbitro que vai decidir, não é o juiz que vai decidir, são elas mesmas que vão decidir qual é o resultado final daquela mediação. Se elas quiserem, vão firmar um acordo pondo fim àquela disputa. Se elas não quiserem, não vão firmar. Mas está dado a elas a autonomia de resolver e construir. Portanto, o produto final, o acordo, será exatamente aquilo que elas concordam, aceitam ou acham que seja a melhor forma de resolver aquele problema. E por isso o nível de satisfação dela com esse produto final é muito grande, o que não acontece numa resposta dada por um juiz, em que uma parte pode ser a vencedora e a outra parte a derrotada, a vencida, naturalmente uma parte muito feliz e a outra muito insatisfeita, até às vezes revoltada. Da mesma maneira na arbitragem, houve um acordo para escolher o caminho, mas depois o árbitro vai decidir quem está certo, quem está errado, e aí essa resposta pode atender a expectativa de um lado e não atender a expectativa do outro, porque foi dado ao terceiro a missão de decidir quem está certo. E na mediação, a missão de decidir é das próprias partes. Elas então têm que tomar construir um produto final que atenda à sua aspiração, mas que também atenda à aspiração do outro lado, porque senão não sai o acordo. Então elas têm que ter um ponto de equilíbrio e aí é exatamente que se desenvolve a melhoria da comunicação através das ferramentas que o mediador vai aplicar e o enxergar o novo olhar que ela vai fazer sobre o problema para ver que aquilo que ela pensava inicialmente ser a resposta mais adequada para o problema pode não ser. Ela olhando a outra perspectiva, entendendo as aflições do outro lado, os argumentos, as ideias, ela começa a ponderar que o inicialmente imaginado pode não ser o mais adequado para resolver, e sim uma outra resposta. A resposta que pode e precisa ser aceita por todos os lados para resultar no acordo que finalizará a disputa por mediação. Levando-se em consideração a diferença que existe entre a mediação e a arbitragem, que o senhor já explicou, né? Qual é? Na arbitragem elege-se, aliás, um árbitro para ouvir as partes e decidir no fim, e na mediação as pessoas entram nesse acordo. Levando-se em consideração isso, a possibilidade de recurso das pessoas não ficarem satisfeitas depois com o que foi decidido ou não? Elas têm que seguir necessariamente aquilo que foi decidido tanto na mediação quanto na arbitragem? Bom, veja que na mediação não há por que se falar em recurso, porque nem há decisão, há um acordo, que é o produto final da mediação, caso ela seja exitosa no sentido de pôr fim àquela disputa. Então, o resultado daquele acordo, o que está escrito, é o que a parte quis, o que cada uma das partes quis que constasse, quis ou aceitou, né? Ou quis e aceitou, ou quis ou aceitou. Então, esse será o produto. Então, ela não tem interesse recursal, ela não tem sucumbência para dizer eu vou recorrer. Ela não perdeu nada, ela fez exatamente o que ela queria fazer. Por isso, não há se falar propriamente em recurso, mesmo que tenha sido uma mediação judicial, etc. A não ser que ela venha alegar algum vício no procedimento de mediação, aí é uma outra discussão. A arbitragem, por sua vez, quando as partes decidem que o conflito será resolvido por arbitragem, que eles vão eleger árbitros especialistas sobre aquele problema para dizer quem está certo, quem está errado, elas estão confiando a esse profissional ou a esses profissionais que foram escolhidos por elas a missão de dizer quem está certo, quem está errado. E ao entregar a eles essa missão, ou ao árbitro ou aos árbitros essa missão, está desde logo aceitando a ideia de que seja qual for a decisão que venha a ser emitida pelo árbitro ou pelos árbitros,
eles aceitarão e se submeterão ao cumprimento espontâneo daquela decisão, porque essa é a regra do jogo. Eu sei, eu quero arbitragem, sei que não terá etapas, e uma das vantagens da arbitragem é exatamente imprimir celeridade, porque não faz o processo ser eternizado, ele vai ter uma resolução definitiva. Então, eu quero arbitragem e o árbitro vai decidir e eu vou aceitar a decisão do árbitro, seja a meu favor, seja contra. Por isso, não há que se falar em recurso, o que não impede, naturalmente, de vícios no processo serem objeto de uma ação específica anulatória. Mas não é tecnicamente recurso, não vai se discutir se o árbitro decidiu com qualidade, se o árbitro foi justo ou foi injusto. Entregou a ele a missão, confiou a ele e escolheu criteriosamente quem vai arbitrar, então, a partir dali, aceitará a sua decisão. Tá ótimo, doutor. A gente volta nesse assunto no próximo bloco, só peço um minutinho, senão a gente vai para o intervalo. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, e hoje eu converso com o advogado especialista em mediação e arbitragem, Asdrubal Júnior. Doutor Asdrubal, aonde a mediação e a arbitragem podem ser aplicadas? Em que áreas? Segundo, nós temos uma legislação que trata sobre arbitragem especificamente, que é a Lei 9.307. Nós temos uma outra legislação que trata sobre mediação, que é a Lei 11.340, além de também ter essa previsão no novo Código de Processo Civil. A arbitragem, ela é aplicável, ou seja, o que é arbitrável é as situações de direito patrimonial disponível. Então, todo conflito que versar sobre um direito patrimonial disponível, envolvendo pessoas físicas, empresas e inclusive a administração pública, podem ser levados à resolução por arbitragem. Qualquer contrato, tudo aquilo que pode ser contratado, então, em geral, pode ser resolvido por arbitragem. Bom, quando você fala em mediação, aí nós temos uma amplitude ainda um pouco maior. Além de todas essas questões de direito disponível, nós também temos as questões a priori indisponíveis, mas transacionáveis. Questões que envolvem uma parcela do interesse público e que, naturalmente, não são disponíveis por isso, mas são transacionáveis, envolvendo os representantes do poder público, que poderiam ter legitimidade para poder legitimar a manifestação de vontade que acolhe essa ideia do interesse público. Então, todas as questões contratuais, todas as relações civis de um modo geral, com exceção, pela nossa legislação, não há previsão, a princípio, na mediação na área trabalhista, porque isso haverá, mas em uma lei específica, por enquanto não é essa lei que se aplica, mas todas as questões de contratos, de relações comerciais, relações civis podem ser resolvidas, as relações de família, que não são necessariamente de direito disponível, mas que são relações transacionáveis, que podem ser objeto de um acordo. Então, tudo aquilo que pode ser objeto de um acordo pode ser levada à resolução por mediação, envolvendo pessoas físicas, empresas e também a administração pública. Doutora, a gente ouve falar muito da mediação e da arbitragem na esfera civil. Na área penal, é possível aplicá-las? Bom, a legislação a que a gente se referiu não se aplica especificamente à mediação penal. Mas na área penal existe uma espécie de mediação, uma transação que acontece em algumas situações pontuais, como, por exemplo, nos juizados especiais criminais, para aqueles crimes de menor potencial ofensivo, existe a transação penal entre autor do fato e vítima. Isso é auxiliado por conciliadores e, eventualmente, mediadores que sejam designados para isso. Isso pode se levar a uma ideia dessa transação de se caracterizar uma espécie de mediação. Não essa regulada pela Lei 11.340, mas regulada por legislações específicas. Outra situação que exemplifica também na área penal é aquela chamada justiça restaurativa, que tem sido aplicado em alguns lugares do Brasil, ainda de maneira experimental, e que procura também ter uma espécie de transação penal entre autor do fato e vítima, sobretudo para que o autor do fato entenda a repercussão do mal que ele proporcionou e, naturalmente, procure atenuar esse mal com atividades específicas que sejam objeto dessa transação. Então,
essa ideia de justiça restaurativa também é uma ideia que desloca aquela discussão de que na área penal apenas o juiz vai dizer se a pessoa cometeu uma infração e aplicar uma pena, pronto, acabou. Está se aceitando que algumas situações possam ser levadas a uma outra forma de resolução que não seja necessariamente o juiz julgar se o fato aconteceu, como aconteceu, e imprimir uma pena, mas uma espécie de transação que levaria a uma conclusão um pouco diferente, atendendo perfeitamente o interesse público também. Especificamente sobre mediação, qual a diferença de mediação judicial e extrajudicial? Bom, a Lei 11.340, que é a lei que regula a mediação no Brasil, que entrou em vigor no final de dezembro de 2015, essa lei traz essa diferença entre mediação judicial, e a mediação judicial será aquela que será feita quando uma parte ingressar com uma ação na justiça e o juiz, no início desse procedimento, ao invés de chamar a outra parte para se defender, ela chama a outra parte para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação, e ali se estabelece um procedimento que está dentro do Poder Judiciário, mas não é propriamente da discussão ainda do contencioso. O contencioso vai se configurar depois da apresentação da defesa. Antes disso, vai tentar resolver por mediação. Se der certo, pôs fim ao conflito, nem haverá defesa e o processo não seguirá mais. Bom, essa é a mediação judicial, está prevista na lei. Toda vez que ingressar com uma ação agora, a partir da vigência do novo Código de Processo Civil, toda vez que ingressar com uma ação, vai para esse encaminhamento. O juiz cita a outra parte para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação e será feito um procedimento de conciliação ou de mediação. Se der certo, resultar frutífero o acordo, encerra a disputa. Se não, aí segue o processo, sim, a parte se defende, etc. Bom, a mediação extrajudicial, a lei foi sábia em entregar às pessoas o direito delas falarem, olha, ao invés de eu ir lá na justiça, bater na porta do juiz, eu vou procurar uma câmara de mediação, um escritório de mediação, procurar um mediador privado e solicitar que ele nos auxilie, a mim e a outra parte, nos auxilie a encontrar uma solução de consenso, uma solução que atenda os nossos interesses. Então, o trabalho que o mediador vai fazer, o que a instituição de mediação vai fazer, é exatamente dar o ambiente, a estrutura, as condições, o profissional, o mediador, à disposição dele para poder trabalhar isso. E se eles resolverem, nem vão para a justiça. Né? Se não resolverem, ok, eles podem ir para a justiça e tentar resolver no Poder Judiciário. Então, é isso que será a grande vitória, na medida em que nós conseguirmos criar plena consciência nos profissionais do direito, nos advogados, sobretudo, para que eles, ao receberem o cliente no seu escritório com o problema na sua mão, fale, olha, como que eu resolvo esse problema? Que caia a ficha para eles, que ao invés de ir para a justiça, eles têm outros caminhos para tentar. Aí sim, eles podem entregar realmente uma resposta bem rápida e até bastante econômica para as partes resolverem seus problemas. E é isso que elas querem. Elas não querem brigar, elas querem resolver o problema. Então, se tem um caminho, isso. Na medida que ganhar corpo, dimensão e consciência na cabeça, tanto dos profissionais do direito, quanto das próprias empresas e do cidadão, ele vai ser o primeiro a dizer, olha, eu não quero ir para a justiça não, vamos tentar um caminho de mediação, porque no mundo inteiro esse é um caminho que tem se mostrado muito efetivo, de grande percentual de resultado de resolução por acordo. Então, é válido tentar, é muito válido tentar esse caminho, e se ele resolver, eu abreviei um monte de anos de disputa e bastante dinheiro que envolveria nessa discussão. Tá ótimo, a gente volta nesse assunto no próximo bloco, a gente vai para o intervalo, Perspectiva volta já já. De volta com o programa Perspectiva, e hoje eu converso com o advogado especialista em mediação e arbitragem, Asdrubal Júnior. Doutor, quem é o mediador? Qualquer pessoa pode ser um mediador? É necessário fazer um curso, se preparar? Bom, a lei de mediação estabelece duas exigências diferentes para mediador judicial e para mediador extrajudicial. Então, são exigências diferentes. Vamos falar primeiro do mediador judicial. Para ser mediador judicial, tem que ter nível superior, ou seja, um curso superior completo, graduado há pelo menos 2 anos, já de concluído o curso superior.
não precisa ser advogado, pode ser profissional de qualquer área. E fazer um curso de capacitação, de formação de mediadores, um curso que é feito respeitando as diretrizes curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça em cursos credenciados pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados. Então, esse curso é necessário para credenciar a pessoa a poder atuar como mediador. Então, atendendo esses requisitos, ser formado há pelo menos 2 anos em qualquer área e fazer esse curso, um curso que envolve carga teórica e carga prática, ou seja, ele tem que ter uma vivência prática participando de procedimentos dentro do próprio Poder Judiciário. Isso para ser mediador judicial. Para ser mediador extrajudicial, ele precisa ter uma capacitação em mediação, e aí não há outra exigência específica. A exigência vai estar em ser da confiança das partes, ou seja, escolhido pelas partes. Então, esse é o ponto fundamental de diferença entre o mediador extrajudicial e o mediador judicial. O mediador judicial vai fazer um curso com todos os critérios estabelecidos pelo CNJ. O mediador extrajudicial não tem esses critérios ainda estabelecidos, mas ele tem que fazer um curso que o capacite, que o prepare para ser mediador extrajudicial, e aí a grande exigência é que as partes efetivamente façam a escolha dele na qualidade de mediador, ou seja, entregue a ele a missão de mediar o seu conflito. Basicamente isso. Os advogados, eles podem participar de toda essa... Não só podem, Érica, como devem. Né? Ou seja, o procedimento de mediação exige que as partes estejam assistidas por seus advogados, e não tendo advogado, não tendo condições de constituir um advogado naquelas hipóteses de justiça gratuita, assistido pela Defensoria Pública ou por aquelas entidades que prestam assistência jurídica gratuita, como, por exemplo, os núcleos de prática jurídica das faculdades ou a Fundação de Assistência Judiciária da OAB, entidades que se prestam esse tipo de trabalho. Então, elas têm que estar assistidas por advogados e os advogados participam do procedimento e eles são realmente fundamentais para que isso tudo aconteça da melhor maneira. Primeiro porque imprimem mais confiança à própria parte de saber que não está entrando numa fria, está ali assessorada, bem cuidada dos seus interesses por um profissional preparado para isso. Segundo, além dessa confiança, ele consegue também ter uma visão mais distante da emoção do problema que a parte tem, porque está calejada com a dor que o problema causou e nem sempre consegue ter, sabe, o descolamento dessa emoção do que é mais racional e inteligente para resolver aquele problema, e o advogado acaba sendo muito colaborativo para conversar com a parte, com o seu próprio cliente e dar essa visão mais racional. Então, ajuda bastante para que a coisa tenha sucesso. Evidentemente, Érica, que o advogado tem que ir com uma mentalidade de ir para uma mediação, não com a mentalidade que ele vai hoje para o processo contencioso, em que ele tem cartas na manga, estratégias, etc. Ele tem que ir com o espírito colaborativo, com o espírito de ajudar as partes a encontrar uma resposta de consenso que atenda à aspiração de todas elas, não apenas do seu cliente, mas de todas elas, porque esse é o espírito colaborativo e só assim vai resultar em um acordo satisfatório. Doutor, rapidamente para a gente encerrar, qual a mensagem que fica e o que o Brasil ainda precisa, as pessoas, o que falta ainda para a mediação e arbitragem ganhar corpo no país? Bom, falta ainda muita informação. As pessoas ignoram esse assunto, há graça ainda muito desconhecimento sobre o assunto, não só com o cidadão, com as empresas, mas com os próprios profissionais que ainda precisam se preparar um pouco melhor para poder atuar nesse setor e imprimindo a qualidade que se deseja. Além dessa desinformação que precisa ser vencida, e esse trabalho, como o que vocês estão fazendo hoje aqui, é primoroso para ajudar a minimizar esse problema, isso é essencial. Além desse aspecto, ainda faltam estruturas que precisam ser aperfeiçoadas, amadurecidas, formar mais mediadores, formar mais pessoas capacitadas em arbitragem para poder oferecer uma resposta com mais segurança ao cidadão e às empresas. Então, falta informação e falta educação. As duas coisas são fundamentais para que a mediação e a arbitragem se consolidem cada vez mais no Brasil. Tá
Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação aqui no Perspectiva. Conversei com Asdrubal Júnior, que é advogado. Obrigada pela participação. Agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Até. O Perspectiva está chegando ao fim e até o próximo programa.